Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FAMERP do ano de 2024, é a questão número 61. A questão diz assim: a altitude máxima que um avião comercial pode atingir é estabelecida em torno de 40 mil pés, cerca de 12,2 quilômetros. Esse limite é conhecido como teto de serviço. A maioria dos jatos comerciais voa em níveis próximos a esse limite para otimizar a eficiência de consumo de combustível. Na aviação, utiliza-se a unidade pé nas indicações de altitude. Um pé equivale a aproximadamente quantos centímetros, que tá as alternativas aqui. Bom, pessoal, é uma questão onde a gente deveria trabalhar com regras de 3 simples, fazer conversões de unidades de medida. Então, eu vou fazer bem devagarzinho, tá legal? Primeiramente, a gente tem que converter esse 12,2 quilômetros aqui para centímetros. Por quê? A gente sabe que 40 mil pés equivale a 12,2 quilômetros. Então, para a gente poder fazer uma regra de 3 simples e sair na unidade em centímetros, eu vou converter essa unidade aqui para centímetros, tá? Então, vamos lá. Primeira regra de 3. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, Então, 12,2 quilômetros equivale a quantos metros? X metros. Sempre metro embaixo de metro, quilômetro embaixo de quilômetro. Aí eu multiplico o cruzado, x vai ser igual a 12.200 metros. Só que eu ainda não quero em metro, eu quero em centímetro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí 12.200 metros equivale a quantos centímetros? Multiplico o cruzado, x vai ser igual a 1.220.000 centímetros. Prontinho. Agora é só fazer a regra de 3 simples para a gente descobrir quanto vale um pé. Então, eu sei que 40 mil pés, 40 mil pés, equivale a 12,2 quilômetros, que nós já vimos que é 1.220.000 centímetros. Aí ele quer saber um único pé equivale a quantos centímetros. Multiplico o cruzado, vou botar centímetro aqui. 40 mil vezes x, 40 mil. 40 mil x. 1.220.000 vezes 1.220.000. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 1.220.000 dividido por 40 mil. Vamos cortar esses zeros. Aqui já começo com 3. Vou cortar. Sobrou 122 sobre 4. Isso vai dar 30,5 centímetros. Resposta, letra C. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 62. A questão diz assim: em uma cobrança de pênalti, um jogador de futebol chuta a bola em direção ao gol com velocidade média de 108 km por hora. A partir do momento em que perde contato com o pé do jogador, a bola demora apenas 0,4 segundos para chegar à linha do gol. Durante esse período, qual é a distância percorrida pela bola? Em metros, As alternativas estão em metros. Bom, pessoal, eu coloquei aqui o resumo para vocês, a parte de velocidade média que está no meu e-book. Se vocês tiverem interesse de conhecer, tem todos os conteúdos de física, Vem sempre uma explicação teórica, equações, unidades de medida no sistema internacional, conversões também. Tá bom? O link está aqui na descrição. Mas eu vou falar rapidamente, aqui é o print que eu tirei para vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui ele está me dando algumas informações, como velocidade média, que está em 108 km por hora, a conversão de 108 km por hora para metros por segundo, porque nós precisamos passar isso para o sistema internacional,
Ele também pede a resposta em metros. Eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Se eu pegar aqui 108 e dividir por 3,6, isso vai dar 30 metros por segundo. Esse aqui é o número que eu vou utilizar para resolver o problema, tá? Ele me dá também aqui um intervalo de tempo de 0,4 segundos e ele me pede a distância percorrida, tá? Então aqui eu tenho a equação da velocidade igual a distância sobre tempo e é ela que eu vou utilizar, tá bom? Então se velocidade média é igual a distância sobre o tempo, eu tenho que 30, que é a velocidade, é igual a distância que eu não tenho, dividido pelo tempo, que é 0,4. Eu multiplico o cruzado, a distância vai ser igual a 30 vezes 0,4. A minha distância vai ser igual a 12 metros. Resposta, letra E. Tá bom, pessoal? Uma questão muito simples, né? A gente tem que garantir essas questões mais fáceis, né? Bom, pessoal, é isso. Questão número 63. A questão diz assim: uma toalha retangular e homogênea de comprimento L está apoiada em uma superfície horizontal. Então, a toalha tem um comprimento total L, tá? As partes da toalha pendentes de cada lado do suporte têm comprimentos L1 e L2, conforme mostra a imagem. Considere que L1 mais L2 seja igual a L, ou seja, se eu somar esse comprimento com esse, vai me dar o comprimento total da minha toalha, sendo que eu tenho um pedaço maior da toalha, né, deste lado de cá, e um pedaço menor lá do lado de trás. Essa toalha permanece em repouso, ou seja, em situação de equilíbrio. Aí ele quer saber por que essa toalha está em equilíbrio. Então, vamos analisar as alternativas, tá? Vou colocar aqui, ela está em equilíbrio. Está em equilíbrio porque ela está em repouso, então a força resultante tem que ser 0 sobre ela, certo? Bom, pessoal, eu vou desenhar como se estivesse olhando de frente, como se eu estivesse aqui, ó. Aqui tá o olhinho. Como se eu estivesse olhando dessa direção aqui, tá bom? Então é como se fosse mais ou menos assim, ó. Vou botar como se fosse um suporte circular para facilitar, como se fosse tipo um bambu e a toalha estivesse no bambu. Então, a gente tem uma parte lá para trás, mais curta, e uma parte maior, mais comprida, né? Para cá. Prontinho, mais ou menos, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui como se fosse L1 aqui, né? Só mais ou menos para a gente poder só observar com mais cuidado. L1 aqui, do lado esquerdo, e L2 aqui, o lado maior do lado direito, tá? A gente está olhando então de frente, como se fosse aqui um suporte redondo, né? E a gente vai analisar. O atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força de intensidade maior do que o peso da toalha. Pessoal, se a força de atrito for maior que o peso da toalha, a toalha vai estar em movimento, né? E não em repouso, ela vai entrar em estado de movimento acelerado, certo? Então, cuidado com essas palavrinhas, tá bom? Então, maior não, ok? Item B. O atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força contrária, e isso, a força de atrito é aquela força contrária à tendência do movimento, né? Coloquei aqui um bloquinho para a gente analisar a força de atrito na superfície horizontal, né? Geralmente os problemas caem assim. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, vamos colocar que eu estou tentando empurrar essa força, uma força F, esse bloquinho, da esquerda para a direita. Então, a minha força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento, né? Agindo na superfície, e ela vai estar aqui, ó, me atrapalhando, me impedindo como que eu movimente esse corpo. Se ela for atrito estático, eu não consigo romper o movimento, né? A força é maior, a força de atrito é maior que a força F que eu estou exercendo. E se for atrito dinâmico, eu vou estar exercendo a força, vou estar realizando o movimento sobre o bloco, ela vai estar existindo, mas eu consigo romper essa força de atrito. Então, o atrito é uma força contrária? Realmente, a força contrária à tendência do movimento, a intensidade suficiente para impedir o deslizamento da toalha. Aí ela vai permanecer em repouso, ou seja, em situação de equilíbrio, ou seja, atrito estático, é isso aí. A resposta é letra B, já sabemos,
tá? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas para ver o que ele fala. O peso da parte da toalha de comprimento L1 é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte. Pessoal, o fato é que ele está falando sobre o comprimento 1 ser menor, o comprimento 2 ser maior, mas não está falando sobre a quantidade de massa da toalha distribuída para um lado, para o outro. Eu não iria para essa parte, tá? Eu analisaria somente a questão da força de atrito com a tendência do movimento da toalha, tá? Então, ó, a intensidade da força de atrito é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte. Não. O suporte aplica na toalha uma força normal, então o suporte está aqui aplicando uma força normal de intensidade maior do que o peso da toalha. Ó, isso aí não é por isso que ele está em repouso, né? O movimento aqui vai ser aqui, ó, para a esquerda ou para a direita, né? Descendo e subindo, não para cima e para baixo, né? Não, essa não. O peso da parte da toalha de comprimento L2 é menor do que a intensidade da força de atrito. Aí ele começou a supor, né? Para a gente começar a supor pesos para a esquerda e para a direita, né, baseado no comprimento da toalha. Enfim, eu não iria para nenhuma dessas alternativas, né? Ele está falando de comprimento, ele falou que aqui é L1 mais L2 igual a L, que é o comprimento total da toalha, mas não. É realmente a letra B, pessoal. O atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força contrária à tendência do movimento, de intensidade suficiente para impedir o deslizamento da toalha. E a mesma coisa aqui, ó. A força de atrito aqui, por exemplo, nessa situação, para ela estar em repouso, para a força resultante ser igual a zero, ela tem que ser suficiente, né, para a força resultante ser igual a zero aqui, ela tem que ser suficiente, né, para impedir que essa força F aqui movimente o corpo, ou seja, atrito estático. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 64. A questão diz assim: uma bola de basquetebol de massa de 600 gramas é abandonada de uma altura de 1,90 metros em relação ao solo. A bola colide com o solo e retorna a uma altura de 1,50 metros. Desprezando a resistência com o ar e adotando o valor da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia mecânica dissipada durante a colisão dessa bola com o solo possui valor de... Bom, pessoal, vamos lá. Vamos interpretar essa questão aqui. Vamos fazer um desenho. Então, eu tinha uma bola. Ela estava inicialmente a 1,90 do solo, certo? Então, ela já tinha uma energia potencial gravitacional 1 armazenada nela, por ela estar a uma certa altura do solo. Então, eu tinha uma energia potencial gravitacional 1 quando ela estava a 1,90 metros do solo. Aí, o que aconteceu? Ela bateu no solo, né? Bateu e subiu novamente, tá? Situação 1, depois uma nova situação, com a mesma bola, tá, pessoal? Então, ela caiu, bateu, quicou e voltou. Então, aqui já passa a ser a situação 2. Só que na situação 2, ela sobe até 1,50 metros. Mas como ela está ainda a uma altura em relação ao solo, então ela possui uma energia potencial gravitacional 2 armazenada nela por causa da nova altura, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que encontrar essa energia potencial gravitacional. Lembrando que energia potencial gravitacional é definida por mg/h. Então, o que acontece? A energia ela é em joule, a m é a massa em quilograma, a gravidade é em metro por segundo ao quadrado e a altura é em metros. Então, com esses dados, a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional. O que seria a energia mecânica dissipada? Seria igual à energia mecânica de antes, eu vou chamar de 1, menos a energia mecânica de depois, eu vou chamar de 2. Tá bom? Isso é energia dissipada, isso é energia perdida, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é calcular. Então, vamos ver as unidades aqui. Essa massa da bola, ela está em gramas, a gente tem que converter para quilogramas. Então, é só multiplicar por 10 a menos 3. Aí, ela sai em quilogramas. Eu já tenho aqui um 10 ao quadrado, então ela vai ser a mesma coisa que 0,6, tá? 600 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,6, tá?
vou escrever aqui mais ou menos e vou apagar para vocês. 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. 10 a menos 3. Repete a base e soma os expoentes. Menos 1. 6 vezes 10 a menos 1, ou 6 dividido por 10, vai dar 0,6. Tá bom? Bom, então essa aqui era a única coisa que a gente tem que converter. A altura está em metro, a gravidade está ok. Então, vamos lá, vamos encontrar a energia mecânica dissipada que ele está pedindo. Energia mecânica dissipada vai ser igual a energia mecânica de antes menos a energia mecânica de depois. Então, eu vou ter que a minha energia mecânica dissipada vai ser igual a mgh, na situação 1, né? A massa é sempre a mesma, a gravidade é sempre a mesma, a altura que muda, tá? Menos mgh na situação 2. Aqui eu posso botar mg em evidência. mg, porque é a mesma, h1 menos h2. Agora vamos colocar os valores. A massa é 0,6, a gravidade é 10, a altura 1 é 1,9, vou botar 1,9, tá? A altura 2 é 1,5. 1,90 e 1,5, esses zeros depois da vírgula, não. Energia mecânica dissipada vai ser igual a 1,9 menos 1,5, a gente vai ter que vai ser 0,4, certo? Então, 0,6 vezes 10, a gente tem que vai dar 6. Vezes 0,4, quanto que vai dar 6 vezes 0,4? 2,4. joules vai ser a minha energia mecânica dissipada. Resposta letra C. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 65. A questão diz assim: uma torneira despeja água a razão constante em um tanque em forma de paralelepípedo, com base plana e horizontal, como mostra a figura. Então, aqui tem a torneira, né? Tá, a torneira tem uma vazão, tá aqui o paralelepípedo. Sabendo que o nível da água no recipiente sobe a razão de 5 centímetros por minuto, 5 centímetros por minuto, e a massa específica da água é 1 vezes 10 ao cubo, que é a densidade da água, e que a aceleração gravitacional no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. A taxa com que a pressão hidrostática sobre a base desse recipiente aumenta vai ser de... Bom, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui um resuminho, tá, do meu e-book, que tem sempre a parte de conceito, equações, unidades de medida no sistema internacional e as mais utilizadas e conversões, tá bom? Se vocês tiverem interesse de conhecer, é só clicar aqui no link, tá, na descrição. Mas eu vou falar aqui sobre a equação da pressão hidrostática. Bom, pessoal, a pressão hidrostática ela é definida como a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. A altura, o que? A profundidade do ponto que a gente está analisando, tá bom? Então, a gente tem também a variação de pressão. Então, a variação de pressão vai ser igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a variação de altura ou a profundidade, tá? Eu vou escrever dessa forma aqui. A pressão hidrostática, ou seja, a pressão nos líquidos, ela é definida como ΔP, vai ser igual a dG ΔH. Eu vou considerar aqui uma variação de pressão e uma variação de altura, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, ele está querendo saber a taxa com que essa pressão hidrostática aumenta, né? Então, eu tenho a densidade do líquido? Tenho. Eu tenho a gravidade do planeta? Tenho. Eu tenho a altura? Você fala, poxa, tá estranho, Laís, eu tenho uma altura aqui, mas não está muito claro. O que acontece, pessoal? É centímetro por minuto. Centímetro por minuto. Pessoal, medida de centímetro é medida de altura. Então, a minha altura vai ser centímetro por minuto. Dividido pelo... O que é a medida de minuto? Tempo. Então, centímetro por minuto é uma medida de altura sobre tempo. O que acontece? Ele me fala que é 5 centímetros a cada 1 minuto, certo? 5 centímetros por minuto.
Só que eu não posso trabalhar nessa equação aqui fora do sistema internacional. Eu tenho que converter esse centímetro para metro. Então, o que eu tenho que fazer? Um metro é 100 centímetros. Então, é só dividir 5 por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Eu gosto de multiplicar por 10 elevado a menos 2, que eu acho que fica mais fácil nos cálculos, tá? Metros dividido para 1 minuto. Eu vou manter minuto porque as alternativas estão em minutos, tá? Se eles te perguntassem por segundo, teria que converter. Então, esse ΔH sobre ΔT vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros. Essa foi a altura que a gente vai ter que utilizar aqui na equação da pressão hidrostática, tá? Pessoal, se eu não quiser botar o delta, não precisa. Então, vamos lá. ΔP vai ser igual à densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo. Ele me fornece aqui, ó, massa específica, tá? Densidade da água, vezes a gravidade, 10, do planeta, vezes a minha altura, 5 vezes 10 a menos 2 metros, só que ele está em função do tempo. É isso tudo dividido para 1 minuto. Por que eu vou manter esse 1 minuto aqui embaixo? Por causa da resposta. Ele pede a taxa, né? Se ele não pedisse a taxa, não precisaria botar esse 1 minuto aqui, não. Então, vamos lá. Vou multiplicar. 1 vezes 5 é 5. Repito a base, 10, e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 mais menos 2, 2. Aí aqui estamos no sistema internacional. Pascal ou Newton por metro quadrado dividido por 1 minuto aqui embaixo. Minuto. Então, a resposta, pessoal, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado Pascal ou Newton por metro quadrado por minuto. Tá bom? Resposta, letra A. E aí, pessoal, vocês revisaram pressão hidrostática? É muito importante, tá? Tem caído muitas questões de hidrostática nos vestibulares, tá? E principalmente pressão hidrostática. Tá bom, pessoal? Questão número 66. A questão diz assim: na cidade de Santos, onde a temperatura de ebulição da água é 100 graus, um ebulidor eleva a temperatura de 1 kg de água de 20 graus Celsius até o ponto de ebulição, ou seja, 100 graus, em 15 minutos, fornecendo calor a uma taxa constante. Já na cidade do México, esse ebulidor, fornecendo calor à mesma taxa, ou à mesma potência, elevará a temperatura de 1 kg de água de 20 graus até o ponto de ebulição, que agora é de 92 graus Celsius, em... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né? Quando a gente está trabalhando tempo, está trabalhando variação de temperatura, massa, a gente tem que pensar na potência, tá? A equação da potência, eu sempre falo aqui que ela é muito importante em praticamente todos os vestibulares. Ela praticamente é uma fórmula sagrada do Enem. Potência igual energia sobre tempo. Só que como a gente está falando agora de quantidade de calor é uma forma de energia, eu vou escrever igual potência igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ou potência igual a energia sobre o tempo, tá bom? Pessoal, muito importante vocês anotarem ela aí com bastante carinho, porque ela cai com muita frequência nos vestibulares e cai com certeza em mais de uma questão, tá? Então, olha só. Essa potência é essa taxa constante aqui, porque ele fala que na cidade dos Santos, né, a temperatura de ebulição é 100 e eleva a temperatura de 1 kg de água de 20 até 100 em 15 minutos. Então, a gente tem como calcular aqui o valor da potência fornecido nesse processo, que é o processo 1. Depois, a mesma taxa, ou seja, a mesma potência, ele vai elevar a temperatura de 1 kg de água também, só que agora é de 20 até 92, que lá no México a temperatura de ebulição é diferente, tá bom? Então, vamos fazer os cálculos aqui. A potência, como eu falei, vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, ou energia sobre tempo, tá? Aí você fala, que quantidade de calor é essa? A gente tem quantidade de calor sensível, mc Δθ, que é quando não há mudança de fase, sem mudança de fase, e ocorre mudança de temperatura. Por exemplo, a gente está aquecendo uma água numa leiteira. Inicialmente ela não começa a ferver, ela vai variando a sua temperatura até ferver. Quando ela ferve, ela sofre o que nós chamamos de calor latente, tá?
Então, aqui é latente, quando há mudança de fase. Então, por exemplo, aqui ela vira vapor, né? Então, latente de vaporização. Quando a gente está falando aqui de água fervendo, né? E aqui, calor sensível, ou seja, sem mudança de fase, quando está variando a temperatura, mas ela não muda de fase, tá? Então, a gente vai descobrir aqui, até antes dela começar a mudar de fase, o que acontecia, qual vai ser a quantidade de calor, né, nesses 15 minutos, e vamos descobrir a taxa, ou seja, a potência. Tá? Então vamos lá, potência vai ser igual à quantidade de calor enquanto ele estava aquecendo até chegar à temperatura de ebulição, dividido pelo tempo. Cuidado com esse tempo, porque muita gente chama aqui, eu gosto de chamar temperatura de θ para não confundir com o tempo de várias equações que trabalham com temperatura. Então vamos lá, potência vai ser igual à massa, que vai ser, aí pessoal, vocês teriam que lembrar uma coisa, olha só. M é a massa, C é o calor específico, C é o calor específico. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Pelo visto, a prova aqui não informou. Eu não cheguei a dar uma olhada no início da prova, mas ela não informou, ou seja, você teria que saber o valor do calor específico da água, tá? Então, se eu for usar esse calor específico, a massa tem que estar em gramas e aqui está em quilogramas. 1 quilo é 1000 gramas. Então, aqui na nossa equação, a gente usaria 1000 vezes o C da água, que é 1. Eu sempre falo para meus alunos, água a gente sempre tem que saber de cabeça, porque tem vestibulares que não fornecem alguns dados. Variação de temperatura final. Variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, 100 menos 20, dividido pelo tempo. Qual vai ser o tempo? 15 minutos. Pessoal, eu posso usar esse 15 minutos? Inicialmente, sim. Por quê? Olha as alternativas, está em minutos, né? Então, vamos usar 15 minutos, tá? Nessa taxa aqui. Então, 1000 vezes 1 é 1000. 100 menos 20 vai dar 80, dividido por 15. Então, vai dar 80.000 dividido por 15. Aí eu simplifico tudo por 5, em cima e embaixo. Então, vai dar 16.000 dividido por 3, porque isso aqui não vai dar uma conta exata. Bom, pessoal, se a gente usou caloria por grau Celsius no C, então a potência vai sair em calorias por minuto, tá? Porque a gente trabalhou com tempo em minuto e usamos a quantidade de calor em calorias, tá bom? Então, calorias por minuto. Mas não terminamos, tá, pessoal? A gente achou a taxa. Isso aqui é a taxa. Ok? Escrever aqui, isso aqui é o valor da taxa. Aí ele fala que a taxa é constante. Então a gente vai fazer agora o mesmo processo, a mesma equação, tudo, só que agora a gente vai usar lá para a cidade do México. Aqui a gente usou para a cidade dos Santos, não foi isso? Agora a gente vai lá para o México. Então a potência vai ser a mesma coisa, a quantidade de calor dividido pelo tempo, vai ser igual a mc delta θ dividido por ΔT. Só que agora a gente vai utilizar outra variação de temperatura e agora a gente tem a potência também. A potência vai ser 16.000 dividido por 3. A massa é a mesma, 1 quilo, só que a gente não vai trabalhar com quilo porque continua sendo água. A gente tem o C da água que é 1, não tem, né? A gente tinha que saber. Variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20, 92 menos 20, dividido pelo novo tempo. Qual vai ser o tempo que essa água vai ferver, né, vai iniciar, né, a sua fervura, agora considerando o ponto de ebulição da água 92, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer esse cálculo. Aqui a gente já pode começar, pessoal, a cortar esses zeros aqui. É tudo uma multiplicação, então eu posso fazer isso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado. Só que aqui eu já posso facilitar também, ó. 92 menos 20 dá 72, tá bom? Então
Então, vou multiplicar cruzado. 16 vezes ΔT', 16 ΔT', igual a 3 vezes 72, vai dar 216. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ΔT' vai ser 216 dividido por 16. Então, ΔT', só lembrando que a gente já tinha deixado em minutos, vai dar 13,5 minutos. Resposta, letra D. E aí, pessoal, o que vocês acharam da questão? Deixem nos comentários, se tiverem alguma dúvida, deixem também nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Questão número 67. A questão diz assim: duas lentes convergentes L1 e L2. Bom, pessoal, mesmo que ele não afirmasse que eram convergentes, a gente já consegue ver pelo desenho delas, tá? As setas para fora, convergentes, para dentro, divergentes. Fazem parte do sistema óptico de um microscópio, de modo que seus eixos principais são coincidentes. Então, esse aqui é o eixo principal, tá? Quando essas duas lentes distam 3D, D mais D mais D, uma da outra, dois raios de luz monocromáticos fazem os trajetos mostrados na figura, atravessando ambas as lentes. A relação entre a distância focal f1 e da lente 1 e a distância focal da lente 2, L2, vai ser... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar são os raios notáveis, tá? Não deixem de revisar a questão dos raios notáveis, tá bom? Das lentes. Se incide em paralelo, reflete no foco, se incide no foco, no caso das lentes refrata em paralelo, tá bom? Porque quando a gente está falando de espelho, reflete, né? Quando a gente está falando de lentes, ele refrata, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um raio notável incidindo sobre o ponto antiprincipal da lente L1, esquece a lente L2. Isso, ele refrata sobre o ponto antiprincipal lá do outro lado, tá? Nós chamamos de ponto antiprincipal, você deve conhecer também ele como o centro de curvatura, lá nos espelhos esféricos, tá? Nas lentes nós costumamos chamar de ponto antiprincipal. Temos ponto antiprincipal da imagem e do objeto, tá bom? Então, na lente convergente aqui, a gente tem um raio notável incidindo no ponto antiprincipal, refratando sobre o ponto antiprincipal. Então, nós já sabemos que o ponto antiprincipal da lente 1 é nesse ponto aqui. Dista sempre 2D, dista sempre 2D, mesma distância, tá bom? Lembrando, pessoal, que o ponto antiprincipal é igual a 2 vezes a distância focal, tá bom? Por quê, pessoal? A distância do centro óptico da lente até o ponto antiprincipal, ele coincide com um raio de curvatura, tá? Lembra do raio de curvatura? Então, o centro de curvatura era 2 vezes o foco, era isso? E aí, o que acontece? Aí, o foco vai ser o raio, né? O centro de curvatura dividido por 2, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem aqui o ponto antiprincipal, tá? Que é igual a 2 vezes a distância focal. A metade aqui, ó, seria o foco 1 e aqui seria o foco 1, bom? Então, tá bom. Então, agora vamos observar a lente 2. O raio notável que incide no foco e reflete em paralelo, lembra? Incide em paralelo, reflete no foco. Incide no foco, reflete em paralelo. Tem que ver essas propriedades, tá, pessoal? Revisem essa parte. Então, o que acontece? Aqui, se ele está refratando, tá? O hábito de falar refletir, caso do espelho. Se ele está refratando em paralelo, eu tenho que aqui, ó, nesse ponto aqui, é a minha distância focal 2, porque ele incide no foco e refrata em paralelo, tá bom? E se fosse ao contrário, paralelo foco também. Então, aqui seria a distância focal da lente 2, tá bom? Distância focal da lente 2. Com isso, eu posso escrever que o ponto antiprincipal 1 é igual à minha distância focal 2, tá bom? Qual o valor da minha distância focal 2? A distância do foco até a lente é D. Então, a minha distância focal 2 é igual a D, tá bom? Estamos chegando a algumas conclusões. Então, pessoal, se o ponto antiprincipal 1 é igual a 2 vezes a distância focal 1,
Pessoal, eu chamo de ponto antiprincipal T, vocês vão ver algumas resoluções com centro de curvatura, tá? E, geralmente centro de curvatura a gente usa para espelhos, tá? Então, quanto que vale o meu ponto antiprincipal? A distância do centro óptico da lente até o ponto antiprincipal vale 2D. Então, 2D igual a 2 vezes a distância focal 1. Corto 2 com 2, e isso quer dizer que a minha distância focal 1 vai ser D. O que você consegue concluir com isso, pessoal? Se a distância focal 2 é igual a D e a distância focal 1 é igual a D, qual é a relação entre a distância focal da lente 1 e a distância focal da lente 2? Isso quer dizer que a distância focal da lente 1 é igual à distância focal da lente 2, que é igual a D. Tá bom? Então, resposta, letra C. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Ela parecia complicada, né? Mas aí você analisando os raios notáveis devagarzinho, localizando o ponto antiprincipal, a distância focal, você conseguia fazer. Se você chamasse de C, de centro de curvatura, você chegaria na mesma conclusão, tá? Não tem problema você chamar de C aqui. O ideal seria usar o ponto antiprincipal, por ser lentes, tá bom? Mas o importante é entender a ideia, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 68. A questão diz assim: a frequência de oscilação de um pêndulo simples é dada pela expressão frequência igual a 1 dividido por 2π raiz da gravidade dividido pelo comprimento, sendo L o comprimento do fio do pêndulo e G a aceleração da gravidade. Considere um pêndulo simples cujo comprimento do fio seja L e que, ao oscilar livremente, completa 40 oscilações por minuto. Se o comprimento do fio desse pêndulo for quadruplicado, ou seja, aumentado 4 vezes, o número de oscilações por minuto que esse pêndulo vai passar a executar quando oscilar livremente será... Bom, pessoal, aqui ele foi bem generoso, nos forneceu a equação da frequência do pêndulo simples, né? Mas, de qualquer forma, eu coloquei um print aqui, tá? Do meu e-book de equações, é onde a gente tem a parte conceitual, resumida, equações, unidades de medida no sistema internacional e conversões, tá bom? Também a gente poderia utilizar a equação do período ao invés da equação da frequência, ou ele poderia também não nos ter dado, né? Então, se você tiver interesse de conhecer o meu e-book, o link está aqui na descrição. Tem todos os conteúdos de física para vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, continuando. Então, é o seguinte, ele me deu a equação, isso me facilita muito. E ele pede para trabalhar com a frequência, né? Então, a gente vai trabalhar primeiro com a frequência 1, que é 40 oscilações por minuto, tá? Então, vamos lá. Frequência 1, eu vou manter como 40 mesmo, tá? Porque ele pede para eu trabalhar com oscilações por minuto, né? Se ele pedisse oscilações por segundo, a gente trabalharia com Hertz no sistema internacional, mas ele quer que a gente trabalhe com oscilações por minuto. Então, 40 oscilações por minuto. Essa aqui é a nossa frequência 1. Então, a nossa frequência 1, ela é definida por 1 dividido por 2π, estou copiando aqui, tá, pessoal, a equação, pela raiz quadrada da gravidade, que ele afirma que é G mesmo, dividido pelo comprimento do fio L, tá bom? Então, essa daqui é a minha frequência 1, tá? Eu poderia botar 40 aqui, mas não vou botar agora não, vou deixar só para o final, tá bom? Agora vamos analisar a frequência 2, que é quando o fio quadruplica, né? Ele fala aqui, ó, se o comprimento do fio desse pêndulo for quadruplicado, né? Então eu tenho que saber essa nova frequência quando o comprimento L do fio for 4L, né? Ele quadruplica o fio que tinha o comprimento de L. Então eu tenho que F2 vai ser igual a 1 sobre 2π, né? Repita a equação, raiz quadrada da gravidade. Só que agora, ao invés de dividir por L, eu vou dividir por 4L, porque o fio quadruplicou, tá bom? Bom, então vamos lá. F2 vai ser 1 sobre 2π, pessoal, vou fazer bem devagar, tá? Porque o pessoal tem bastante dificuldade de trabalhar a raiz quadrada. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, esse 4 pode sair da raiz quadrada. Vocês concordam que tem 1 multiplicando a gravidade? Então, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 quando eu tiro raiz quadrada, porque raiz quadrada de 1 é 1,
Então, 1 sobre 2 sai de dentro da raiz e vai ficar dentro da raiz quadrada o G sobre L, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar esse 1 sobre 2 para cá e vou botar 1 sobre 2π no lugar dele. Ah, altera alguma coisa, Laís? Não, é só para facilitar para vocês enxergarem isso aqui. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Aí, pessoal, eu vou marcar aqui de vermelho. Quem é 1 sobre 2π raiz de G sobre L? Quem é isso aqui? Aqui, ó. Isso é F1, certo? Vamos continuar. Eu vou substituir aqui, ó. Vou botar até de preto, tá? Para mudar um pouquinho. F2 vai ser igual a meio vezes quem? F1. Quem é F1? 40. F2 vai ser igual a meio vezes 40 oscilações por minuto. F2 vai ser igual a 20 oscilações por minuto. Resposta, letra D. Aqui, ó. Vou marcar para vocês poderem tirar o print. Tá bom, pessoal? Não era uma questão difícil, né? Só tinha que trabalhar matemática aí devagarzinho e lembrar que você tem sempre que tentar igualar a raiz quadrada com a raiz quadrada inicial para você poder fazer essa comparação. Então, eu tirei 1/4 de dentro da raiz quadrada como 1/2, reorganizei a equação e comparei, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 69. A questão diz assim: a curva do gráfico destacada na cor vermelha representa a corrente elétrica que flui pela bateria de um smartphone em função do tempo durante o seu carregamento. A área sob a curva do gráfico indicada na cor verde corresponde a... Bom, pessoal, aqui eu coloquei um print do meu e-book, né, que fala sobre eletrodinâmica, a parte da eletrodinâmica e intensidade da corrente elétrica, tá bom? Sempre vem a parte conceitual, equações, unidades de medida no sistema internacional, gráficos e conversões, tá? Se você tiver interesse de conhecer esse e-book, é só clicar aqui no link da descrição, tá bom? Tem todos os conteúdos para vestibulares lá, de física, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, a corrente elétrica, ela é definida pela quantidade de carga dividido pelo tempo. Esse conteúdo, pessoal, tem caído muito nos vestibulares, então é muito importante você revisar, tá bom? Corrente elétrica em amperes, aqui ó, corrente elétrica em amperes, é igual à quantidade de carga em coulombs, né? Dividido pelo tempo no sistema internacional em segundos, tá bom? Então aqui eu tenho a corrente elétrica em miliamperes, corrente elétrica, milho, o prefixo é 10 elevado a menos 3, e tem o tempo de carga aqui que está em hora, poderia converter para segundos sem problemas. Então se eu multiplico o cruzado aqui, pessoal, quantidade de carga vai ser igual a corrente vezes o tempo ou corrente versus tempo. Então aqui também vem o gráfico embaixo dizendo que corrente por tempo, a área é numericamente igual à quantidade de carga, tá? Então se você vê um gráfico corrente por tempo, a área desse gráfico por corrente vezes o tempo ser numericamente igual à quantidade de carga, a gente tem aqui que a resposta é a letra carga elétrica que flui pela bateria, letra A. Muito simples, né, pessoal? Energia elétrica não, diferença de potencial não, resistência elétrica não, potência elétrica não, tá bom? Então, eu teria que lembrar aqui o conceito, né, no gráfico I versus T, que a área é numericamente igual à quantidade de carga. Se você lembrasse essa equação, eu já conseguiria também relembrar esse conceito. Tá bom, pessoal? Questão número 70. A questão diz assim: uma partícula eletrizada com carga positiva penetra com velocidade constante V em uma região na qual há um campo magnético uniforme, como mostra a figura. Está aqui o campo magnético B entrando, tá? Eu vou explicar esse símbolo aqui. Esse símbolo significa entrando no papel. A partícula aqui, ó, entrando nesse campo, na região de campo magnético positivo. Considere que o peso da partícula seja desprezível quando comparada à intensidade da força magnética que passa a atuar sobre ela. Após penetrar na região em que há campo magnético, em relação ao plano da figura e para quem olha para ela,
A partícula, após penetrar na região em que há campo magnético, descreverá uma trajetória. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente tem algumas formas de lançamento de partículas, né, no campo magnético. A gente tem o lançamento horizontal, né, o lançamento paralelo às linhas de campo. A gente tem o lançamento, o qual ela faz um ângulo de 90 graus com o campo, que é o perpendicular, e temos o lançamento oblíquo, que vai fazer uma trajetória helicoidal, tá bom? Então, todas as formas de lançamento, junto com as suas equações, está lá no meu e-book, tá, de equações de física. Se você quiser conhecer, clique aqui no link da descrição para você conhecer um pouco mais. Tem todos os conteúdos de física para vestibular, tá bom? Mas então, pessoal, nesse caso aqui, como o campo magnético está entrando, tá? Entrando, temos o X, esse símbolo aqui significa entrando no papel, e aqui a gente tem a bolinha, um pontinho que significa saindo, tá? Se você vê isso no seu vestibular, você sabe que o vetor está entrando, que o vetor está saindo, tá? Nesse caso, o campo magnético está entrando no papel. Tem várias linhas aqui entrando nesse papel. E essa partícula, ela está sendo lançada de forma perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com esse campo. Toda vez que a partícula for lançada de forma perpendicular ao campo, ela vai realizar um movimento circular e uniforme, tá? A gente já sabe que o lançamento é perpendicular, ou seja, vai fazer um ângulo de 90 graus com essas linhas de campo. Então, o movimento vai ser movimento circular e uniforme. Circular e uniforme, tá? A gente já vai definir se ele vai para cima ou para baixo pela regra da mão esquerda, que eu já vou falar sobre ela, tá? Se ele fizesse o lançamento paralelo ao campo, as linhas de campo tivessem assim, ó, na horizontal e fosse paralelo, o movimento seria retilíneo uniforme, tá? E se ele fosse lançado com uma angulação em relação ao campo, ele faria um movimento de hélice, ou seja, um movimento helicoidal, tá? Esses são os diferentes tipos de lançamento. Então lembra, quando ele faz um ângulo de 90 graus com o campo, que essas linhas de campo estão entrando, tá? Tem várias linhas de campo entrando, ele vai realizar obrigatoriamente um movimento circular e uniforme. É possível calcular o raio, enfim. Só que aqui não é o caso, tá bom? Então, ele está querendo agora que a gente determine, ó, se esse movimento... Já sabemos que é circular, não é parabólica. Então, nós temos aqui 3 alternativas. Pode ser a A, a C ou a E. Aí ele quer se ele está girando no sentido anti-horário, ou se ele está girando no sentido horário, ou se ele está saindo da folha, né? Se tivesse que só que não saindo da folha não, tá, pessoal? Ou ele vai girar para cima, ou ele vai girar para baixo. Sentido horário e sentido horário se ele vier aqui para baixo, ó, ou sentido anti-horário se ele vier aqui para cima, tá bom? Então a gente tem que determinar se a força que vai agir nessa partícula vai ser para cima ou para baixo. Para isso, nós vamos usar a regra da mão esquerda, tá? A regra da mão esquerda, tá, pessoal? Tem até uma brincadeira aqui que o pessoal fala assim, faça bom vestibular. Por quê? A força magnética é representada pelo polegar. Força magnética é representada pelo polegar. Campo magnético é representada pelo indicador, tá? Campo magnético ou vetor indução magnética, tá? Campo magnético representado pelo indicador. E a velocidade é representada pelo dedo do meio, tá bom? Então, a força, se você abrir assim bem, fazendo 90 graus entre eles, tem que abrir mesmo, tá, pessoal? Os dedos. Abre os 3 dedos, fazendo um ângulo de 90 graus do jeito que está aqui. Exatamente igual ele está indicando aqui. Força magnética é o polegar agindo para cima, campo magnético é o indicador B e a velocidade é o dedo no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo indicador, tá? Eu vou fazer como se estivesse olhando para a tela. E você vai apontar esse indicador para a tela ou para o seu papel. Aí, eu não sei se você está fazendo no papel, no tablet, eu não sei onde você está fazendo. Tá? Aponta esse dedo indicador, que é o seu campo magnético, como se ele estivesse entrando para dentro do tablet. O seu dedo do meio, ele consequentemente vai estar virado a palma da mão para você, tá? Ele vai estar sendo direcionado da esquerda para a direita, tá? Ele vai estar apontando para a direita, igualzinho tá a velocidade ali, tá vendo? Ela tá da esquerda para a direita, então você vai apontar o seu dedão para a tela ali, a tela ou o papel que você estiver fazendo. O seu dedo do meio vai estar apontando para a direita e
a palma da mão voltada para você, certo? E o seu dedão, que representa a força magnética, vai estar apontando para cima. Vê se você consegue fazer esse desenho, tá? O seu dedão é a força magnética e vai estar agindo para cima. Então, isso quer dizer que a força magnética dessa partícula, ela age para cima. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, força magnética está agindo para cima. Então, se ela está agindo para cima, a partícula vai fazer um movimento circular no sentido anti-horário. Aqui tem um raio R, tá bom? Então, a partícula vai realizar um movimento circular e uniforme de raio R, porque a força magnética está para cima. Lembrando, pessoal, que se a carga for negativa, tá? Você inverte todos os vetores, tá bom? No caso, a força magnética estaria contrária. Mas com a carga positiva, você respeita direitinho aqui a regra da mão esquerda, né? Então, a força magnética está para cima, a partícula vai realizar um movimento circular no sentido anti-horário. Resposta letra E. Então, circular sobre o plano e no sentido anti-horário. Resposta letra E. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.